Olá, tudo bem com vocês? O nosso objetivo aqui é mostrar a parte de transições de slides. O que seriam então as transições de slides? As transições seria a forma como você entra de slide por slide. Então, por exemplo, quando eu dou um F5, ele entra de forma direta. Olha lá, ele entra direto na apresentação. Então eu vou dando um toquinho aqui na flechinha do teclado e tal. Ele vai passando, né, de forma seca de slide para slide. Então ele mostra de forma parada, né? Então ele não tem nenhuma transição, uma animação de transição, tá? Então ele vai trabalhando aqui desta forma, ó, até chegar no fim. Porém, deixa eu mudar o design aqui antes, para ficar mais bonitinho. Então vou clicar aqui em Design. E vou escolher aqui um designzinho mais interessante. Isso a gente já aprendeu em vídeos anteriores. Para a gente colocar uma transição, eu venho aqui em cima em Transições. E aí ele mostra aqui algumas transições. Exemplo, vou escolher aqui Empurrão. Você vai notar que o slide ele já vai entrar diferente, tá vendo? Então ele ele fez uma entrada diferenciada. E notem que aqui no cantinho aqui, ó, da miniatura do slide, ele apareceu uma estrelinha, significando que você foi lá e já colocou uma transição para aquele slide. Então se eu clicar no próximo slide, posso escolher uma outra transição, aí ele vai mostrar aqui a outra transição, colocando a estrelinha. Então cada slide eu posso colocar uma transição diferente, né? Se, por exemplo, se você quiser ver todas as transições, então ó, vou clicar no próximo slide que não tem, aí eu venho aqui ó, no cantinho aqui, ó, nessa flechinha, e aí eu posso escolher uma outra transição ali que ele esteja disponível. Então cada slide eu estabeleço uma transição, ó. Então ele mostra, é uma forma diferente de entrada, né, do slide, então ele fica mais interessante, mais bonito, né? Então ele tem aí um charme na hora de você apresentar a sua apresentação. Ó, quando você colocar em... Ó, vou deixar algumas sem transição. Ó, então até o 7 eu fiz uma transição. A partir do 8 eu não tenho nenhum. Se eu der um F5, vocês vão notar, ó, ele já entrou diferente. E na medida que eu vou dando a flechinha para a direita do teclado, ó, ele vai mostrando ali como é que vai ficar a minha transição. Notem, ó, você viu que fica bem diferente. E a partir daquele que eu não coloquei transição, acho que até aqui eu coloquei, ó, esse ainda coloquei. Aí se eu vou para o próximo, você vê que ele já entra paradão, tá vendo? Então, ó, então ele já não tem... Estou sempre tocando aqui no teclado para passar de um slide para outro. Então aqueles que eu não coloquei, ele entra mais direto, mais seco ali. Ó. Os outros já entram com uma transição diferente, tá bom? Então dessa forma nós colocamos transição. Se por acaso você quiser uma transição automática, ou seja, eu não precisar passar com a flechinha no teclado, né? Então o que eu faço? Eu vou clicar aqui no primeiro slide e aqui no cantinho tem esse após. Esse após, eu vou determinar o tempo que ele vai ficar no slide. Então, por exemplo, se eu colocar aqui ó, 3 segundos, nesse após, lembrando que eu estou em transições, tá? Coloquei em 3 segundos, ele vai, depois de 3 segundos, ele vai passar para o próximo slide. Eu vou clicar no segundo aqui, ó, note que o após não tem nada. Então, eu vou determinar também para esse. E assim sucessivamente. Então, cada slide eu posso pôr um tempo. Ó. Vou colocar um segundo nesse. Sempre clicando aqui ó, na miniatura do slide e colocando aqui o tempo de aparição do slide. Lembrando que esse tipo de apresentação, por exemplo, numa palestra que eu estou falando sobre o tema, eu não posso deixar automático. Eu deixo automático quando eu quero, sei lá, apresentar numa televisão e eu quero que essa apresentação fique rodando automático e não precisa de ninguém ficar manipulando, né? Então, quando eu estou apresentando uma palestra, isso você não faz, tá? Então, ó, eu vou colocar o tempo só naqueles que tem transição. Então até o 7 aqui que eu fiz. Ó. Aí se eu der um F5, agora ele não vai fazer a transição, eu não preciso dar toquinho no teclado. Ó. Eu fico parado, ele vai fazendo automático. Então não há necessidade de eu ficar passando de slide para outro. Então tem uns slides que eu coloquei 1 segundo, tem outros que eu coloquei 3, tem outro que eu coloquei 1. Então ele vai fazendo a transição e ele vai passando automaticamente os slides. Quando chegar naquele slide que eu não coloquei transição, o que vai acontecer? Ó? Ele vai ficar parado. Olha lá, não aconteceu nada. Então, enquanto eu não der uma flechinha, ele não vai
passando de um slide para outro. Então o após, ele só vai ficar ele só coloca o tempo lá no após, ele só vai passar o slide naqueles que eu coloquei. Vou sair aqui da minha apresentação pressionando o ESC do teclado, como a gente já viu anteriormente, né? E notem que o 8 ó, não tem transição e também não tem o após aqui. Ó. O após ele está zerado. Então, só aquele que tiver o númerozinho aqui, ó, por exemplo, esse agora já tem 2 segundos. O próximo, eu cliquei no próximo, não tem nada. Então, dessa forma, eu estabeleci a transição automática. Então, se eu quiser que minha apresentação inteira fique automático, então eu vou determinar o tempo para todos os slides, para que ele faça a passagem de slide para outro automaticamente. Então, essa é a transição, tanto o efeito de transição, quanto a transição automática. Então é isso, muito obrigado, até a próxima.